De volta aqui com Economia. E agora, aqui no canal Viver Brasil, estamos falando hoje de legislação no que diz respeito à busca por investimentos na sua empresa. E também vamos abordar um outro assunto aqui. Quem está comigo é o Rander Madeira, advogado, especialista em direito empresarial. Doutor, na hora de montar ali o seu trabalho, de fazer o seu trabalho no dia a dia, né? E de ter cada vez mais, hoje, se você não cuidar do básico da burocracia, você pode ter um problema muito grande. Às vezes você tem um negócio muito bacana. Imagino que muitos clientes, por exemplo, são figuras sensacionais, são empreendedores de gestão mesmo, mas na área burocrática, às vezes, você vai fazer o diagnóstico e vê um problema. Onde hoje as empresas erram mais na hora de fazer um contrato e na hora de tentar regularizar um investimento da própria empresa, a busca de um investidor? Ocorre muito no dia a dia das pessoas subestimarem a importância de um contrato. Acaba que ali no início de todo empreendimento é como se fosse um sonho, como se fosse o início de um casamento. Então as partes esperam o melhor e nem sempre isso acontece. Eu costumo dizer o seguinte: se tudo der certo, você não vai nem lembrar onde você guardou esse contrato. Mas se algo der errado, a primeira coisa que você vai buscar é o contrato. E lá você tem que achar não apenas a situação, mas a resolução daquele problema. E as partes acabam negligenciando na construção de um contrato sólido. Às vezes buscam um modelo na internet que são sempre temerários. Esses modelos de internet muitas vezes são contratos genéricos, até mesmo para poder contemplar o maior número de possibilidades. E aí, no dia a dia, acaba que esses contratos não se adequam à realidade da empresa. Então, esse é o grande problema que nós identificamos. As partes não procurarem a constituição, a construção do contrato, ou procurar um contrato modelo de internet que na hora que precisa realmente não vai resguardar as partes. O legal, né, que desse contrato de internet, que às vezes você vai fazer algum trabalho e para alguém, aí a pessoa vai mandar um contrato para você e você vê que a pessoa erra seu nome, coloca o nome uma outra profissão, coloca doravante algo diferente, ou seja, é uma atenção, um detalhe. E essa é a hora da pessoa buscar mesmo uma ajuda jurídica, né? Porque assim, você está pegando um investimento ali que às vezes vale até mais do que a sua própria empresa, o seu valor de empresa, e às vezes você pega um investimento, até mesmo num bancão, numa instituição, precisa de uma análise técnica apurada para não entrar em um buraco, entrar num investimento aí, de repente, né, fazer um financiamento de um investimento muito grande, né? Sem dúvida. Eu até costumo dizer o seguinte: o segredo do contrato não está nas cláusulas obrigatórias. As cláusulas obrigatórias, elas estão previstas em lei. Não tem como você fugir muito. Porém, as cláusulas facultativas que irão ditar o futuro daquela empresa. É ali que nós estaremos trazendo as partes que devem efetivamente ser resguardadas. E o advogado contratualista, ele tem até um contraponto ao empreendedor. Porque o empreendedor é aquela pessoa sonhadora, que enxerga lá atrás da montanha, que vê o negócio lá na frente pela melhor perspectiva. E o advogado contratualista, por vezes, ele chega a ser até pessimista, porque ele tem que tentar identificar os problemas que podem vir a existir. Porque até então é tudo flores, tudo está bem, tudo está correndo da melhor forma. Porém, se algo der errado, o contrato tem que resguardar. Inclusive, você falou algo muito importante. O advogado contratualista, ele deve fazer uma análise do risco que aquele empreendimento, que aquele negócio envolve. Então, há um estudo profundo de jurisprudências, de julgados, para identificar o que efetivamente está se tornando litígio. É aquela velha máxima: melhor aprender com o erro dos outros do que com o erro próprio. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer um contrato, eu busco fazer um estudo profundo de legislação e de julgados para identificar o que vem dando problema nos tribunais. Pois é, e dentro disso de ter problema, um ponto que eu deixei aqui para a gente conversar nesse segundo bloco foi aquela questão
que eu coloquei aqui sobre o talento. Muitas empresas, você que está aí na sua empresa agora, e de repente você tem aquele talento que você desenvolveu, que você, né, teve ali como estagiário, depois trainee, depois foi passo a passo avançando dentro da sua empresa, e você fica pensando assim como eu tenho o meu bem material, será que eu posso, de alguma forma, assegurar o meu talento dentro, né, o talento que eu consegui, de certa forma, formar, moldar dentro da minha empresa? E aí é aquela questão, quero muito ouvir o Dr. Rander por isso, com essa questão, porque a CLT ela tem algumas regras e até onde eu sei, nenhum contrato sobrepõe a CLT. Mas há meios de se proteger o intelectual, o produto intelectual. E como é que tem sido isso? Como é que tem sido feito isso? Hoje, o contrato é uma importante ferramenta também para a retenção de talentos. Vem sendo muito utilizado no meio das startups o contrato de vesting, que é o contrato em que o trabalhador, alcançando alguns resultados, ele pode se tornar um sócio daquela startup, daquela empresa. Então isso pode sim ser feito em paralelo à CLT, não há nenhum problema nesse aspecto. Então, na prática, dá para fazer então. Se eu tenho um talento, e qual é a forma de fazer esse contrato de detenção? Gente, quando estou falando de talento aqui, estou falando de talento diverso, né? Então, desde o talento artístico de uma empresa de design, de publicidade, até mesmo alguém de um operacional muito importante, que tem informações super fidedignas ali. Ou seja, a gente está falando aqui de um profissional de tão importante que é necessário um contrato para mantê-lo. Primeira pergunta, esse contrato tem que ter validade, tem que ter vigência? Quando você fala em retenção de talento, isso é muito importante, porque, por exemplo, em desenvolvimento de software, há aquele funcionário que talvez ele detenha as informações da construção, ele entende toda a logística daquele produto e se torna uma peça-chave, inclusive para trazer investidores. Porque pensa bem, eu investidor, como que eu vou fazer um aporte em uma empresa se uma peça-chave dela está vulnerável? Uma peça-chave pode sair e ir para um concorrente, por exemplo. Então o contrato de vesting, ele pode sim ser utilizado e aí nós temos que preencher alguns requisitos. A validade que você disse, sem sombra de dúvida, é um deles. Ele tem que estar dentro da vigência, tem que ter as formas claras que determinam quais são as obrigações desse funcionário, quais são as metas, as perspectivas e, ao final, qual será o direito que ele vai ter naquele quadro societário. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho um profissional de tecnologia e eu quero colocar uma cláusula de que ele não pode trabalhar no concorrente até determinado período do final do contrato dele, eu posso colocar essa cláusula? Nós temos que tomar muito cuidado porque é uma situação muito delicada, porque nós não podemos também impedi-lo de exercer suas atividades. Todavia, caso ele tenha acesso a informações sigilosas, ele tem sim que se manter, ele tem que manter o direito, ele tem que manter o dever de sigilo. Aí nós podemos tanto falar em um termo de confidencialidade e a não concorrência, dependendo da relação, nós conseguimos implantar. Porém, cuidado, não são para todos os casos, é uma exceção à regra. Vamos deixar claro aqui, então, uma coisa importante, então, muito importante. Então, assim, é possível fazer? Mas não é tão, como diria Charlie Brown Jr., não tão complicado demais, mas não tão simples assim. Exatamente. É possível, porém tem cuidados essenciais que devem ser tomados. E aí nós temos que analisar caso a caso. Não dá para falar de uma forma genérica, até mesmo porque depende muito das especificidades, do acesso que ele vai ter e do cargo que ele desempenha dentro daquela empresa também é determinante. Pois é. E aí junta tudo isso, né? Junta tanto o talento, junta o que a empresa tem, né, de ser desenvolvido e tudo mais. Doutor, é caro.
patentear questões, patentear processos dentro de uma empresa, ou é um dinheiro, um investimento que deve ser feito para evitar problemas. Exemplificando, uma empresa hoje que desenvolve softwares, tem aí um software para determinada automação no varejo. Se ele não tem esse procedimento patenteado, com marca, com todos os circuitos, ele pode perder o software dele a qualquer momento. Perder o software a qualquer momento, vale a pena? Vale a pena o risco? Muitas vezes, o produto, ele é a alma daquela empresa. Caso perca isso, pode vir até a falência da empresa. E nós temos que falar o seguinte, a empresa tem os bens materiais, mas possui os bens imateriais. Bens materiais são aqueles palpáveis, como por exemplo mesa, cadeira, essas coisas. E os bens imateriais, nós falamos em clientela, nós falamos em marcas e patentes. E aí entra algo essencial. Nós temos sim que fazer o registro para resguardar esse bem. Inclusive, é um dos fatos que mais aumenta o valuation de uma empresa. É algo muito importante e certamente qualquer tipo de investidor vai buscar essa segurança. Qual a segurança que eu tenho em algo tão vulnerável, em algo que está em acesso para todos? Isso é temerário, muito temerário. Para a gente caminhar para o final aqui, doutor, a pessoa que compra a empresa de porteira fechada, né, que não estamos no agro B não, né, mas o porteira fechada também é utilizado nos negócios, né, ou seja, você compra ali com tudo que está ali, seja maquinário, seja pessoal, seja, né, todos os processos ali. Quais são as dicas que a gente pode dar para a pessoa ao comprar? A gente sabe de empresas que são compradas, adquiridas aí de porta fechada o tempo todo, para que a gente não tenha um problema trabalhista, não tenha um problema, né, de intelectual, de produção. Todo contrato que a gente assina, por exemplo, eu como jornalista, todo contrato fala que, quase todos os contratos falam que a produção intelectual ela pertence ao veículo que eu trabalho. Então, assim, é meu porque eu produzi, mas ele é um produto pertencente. Então, quer dizer, são muitos meandros dentro de uma empresa. Então, se a gente pegar aí uma empresa de porta fechada que foi comprada aí, uma empresa de higiene, que aí ela tem os processos dela de segurança, ela tem todos os processos de trabalhistas, tem os processos de novos produtos. Como organizar isso para não ter prejuízo nem para quem comprou e nem para quem vendeu? É importantíssimo, é essencial se fazer uma análise do que você realmente está comprando. E aí nós podemos, desde uma due diligence até mesmo uma auditoria, para identificar o que configura o ativo e o passivo daquela empresa. Quais a regularidade, está sendo cumprido a legislação ou não, porque é muito importante, mesmo você vendendo uma sociedade, você permanece responsável pelas questões trabalhistas por 2 anos após a cessão dessas cotas. Então nós temos que ter muito cuidado também. Não é porque você vendeu e falou, opa, estou livre. Perante o trabalhador, há essa legislação específica em que a responsabilidade permanece por mais esse tempo. Mas, sem sombra de dúvida, uma auditoria ou uma due diligence é essencial para identificar o que realmente pertence àquela empresa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Legal, gente. Conseguimos dar uma geral aqui. Eu acho que essa pergunta, inclusive agora, é uma pergunta bem complexa, porque sempre tem alguém que está nos acompanhando agora que ou vendeu uma empresa para outra pessoa e ainda tem um processo. É como você bem destacou, né, doutor? Quem vende uma empresa, ela tem ali uma ligação com aquela empresa em um grande período de transição, de processo, de documentação. E se a gente pegar qualquer empresa que foi comprada de porta fechada, a gente vai ver várias questões, né, de porteira fechada. A gente vai ver várias questões que talvez vão demorar até anos para serem resolvidas. Um processo trabalhista, por exemplo, de uma empresa que foi vendida, ela é de quem? Quer dizer, são questões cada vez mais complexas e diversas, né? Exatamente. Na questão trabalhista, sobretudo, porque a questão trabalhista, a legislação traz uma proteção especial ao trabalhador. Então, a pessoa que vende uma empresa, ela não pode simplesmente falar, não é igual um carro, por exemplo.
Você entrega e acabou, tá ali no máximo 3 meses, caixa e motor, caixa de marcha e motor. Não, você tem aí uma responsabilidade durante um certo tempo. E é importante a gente falar também que muitas vezes as pessoas confundem a venda da empresa, da cessão das cotas, com o contrato de 3 passos, que é aquele famoso passo-ponto, que aí são coisas distintas. E a responsabilidade de cada um é de forma distinta também. Nós não podemos confundir isso. Mas, a grosso modo, ambos os casos requerem muito cuidado e muito detalhe na confecção do contrato. Nesses casos, aconselho veemente a realização de um bom contrato. Perfeito. Advogado, especialista em direito empresarial, Rander Madeira. Doutor, obrigado. Até uma próxima. Obrigado pelos esclarecimentos. Quem quiser continuar esse papo aqui, te achar nas redes sociais, qual que é o seu contato? Pode me achar no Instagram, @randermadeira, Rander com R mesmo, Rander Madeira, tudo junto, ou no LinkedIn, Rander Madeira. Lá nós prestamos todos esses esclarecimentos, eventuais dúvidas, basta mandar uma mensagem, um direct, que terei o maior prazer em poder ajudar você que nos assiste. Muito legal. E a você que nos acompanhou aqui nesse programa, muito obrigado. A gente volta numa próxima edição com Economia. E agora?